Eu me chamo Kais Hussein, eu sou estudante de jornalismo e eu sou brasileiro palestino. Crescer com descendência palestina é sempre uma realidade diferente, né? Assim, acho que com qualquer descendência de etnia a gente cresce diferente, a gente cresce numa realidade, numa cultura diferente, porque é uma cultura intrínseca com a cultura brasileira. Então eu nasci brasileiro com descendência palestina numa casa de palestinos. Então era a cultura árabe sempre junto com a cultura brasileira, era uma mistureba. Então a gente tem que saber desenrolar e criar essa nova cultura que seria uma cultura árabe brasileira, né? Que é essas duas juntas e coladas. E sempre foi uma coisa muito louca, é sempre muito diferente. A gente acaba tendo embates de preconceitos e coisas, a gente vai crescendo com isso. Então a gente vai aprendendo muito. Mas eu acredito que as culturas são aí para se misturar mesmo e a cada geração que vai passando, uma cultura nova vai se criando. Eu sempre acreditei muito nisso. Sim. A cultura palestina que eu acho bonito são as poesias, as obras literárias e música, além de toda a confraternização entre familiares, amigos, essa coisa de ser bem receptivo. E uma coisa no Brasil que eu adoro é a reciprocidade com o próximo. A gente é muito vamos abraçar geral. Então é uma coisa que eu vejo nos palestinos. Eu acho que nós, brasileiros, e os palestinos em si temos em comum é isso, é de abraçar as pessoas que vêm de fora, é acolher as pessoas, é escutar, é rir, é conversar numa boa. Eu acredito que a gente é igual nisso mesmo. Desde a minha infância, assim, a gente cresce sofrendo a xenofobia, sofrendo o racismo, sofrendo por conta da nossa descendência, por conta do nosso nome diferente. Por exemplo, meu nome é Kais Hussein. Eu sempre escutei, nossa, até hoje eu escuto, você é primo do Saddam Hussein? Cuidado, vai ter uma bomba aí na sua mochila. É muito comum escutar. Eu escutava isso desde pequeno, na infância. O bullying no colégio que eu recebia eram com comentários xenófobos. Então, a gente cresce e a gente acaba amadurecendo essa ideia para não temer esses comentários, né? Quando a gente é novo, a gente acaba temendo demais esses comentários e a gente acaba se escondendo muito, fica muito na sombra. Depois que eu conheci o ativismo e a luta, aí eu comecei a rebater mesmo as pessoas. Tanto que, últimos dias na aula, eu rebati uma pessoa contra a xenofobia. Foi muito legal, assim, foi uma coisa que me tirou um peso das costas, eu acho que eu levava anos. Nós, jovens descendentes de palestinos e palestinos que vivem no Ocidente, temos a obrigação de aprender sobre o nosso território, aprender sobre a nossa história e aprender sobre o porquê lutamos e por que a gente quer a justiça agora. Então, eu sempre prezo pelo ensino sobre a causa palestina, porque eu sei que vai chegar em algum lugar. Eu sei que alguma pessoa vai escutar e uma pessoa vai aprender com isso e vai estar junto na luta e vai exigir essa justiça junto com os palestinos e descendentes de palestinos. Então, eu creio que esse ano ele está se mostrando, de certa forma, a parte, assim, em conjunto e em prol à causa palestina. Eu vejo um aumento significativo de pessoas apoiando a causa palestina, principalmente por conta destes conteúdos que nós, jovens palestinos, estamos fazendo, tentando explicar de uma forma justa e sincera, mas de uma forma simples, sobre o que são esses termos, como Nakba, limpeza étnica, o apartheid. Então, acredito que lá na frente, daqui a uns anos, a gente vai ver a libertação da Palestina percorrendo, finalmente. Então, a mídia eurocêntrica, a mídia financiada pela extrema-direita, ela sempre vai tentar inverter a linguagem. Ela sempre vai tentar, de alguma forma, ficar do lado do seu polo que ele apoia. Quando a gente fala de Palestina, a gente não pode mais usar terminologias como conflito, ou como problemática, ou como uma guerra.
Nós hoje exigimos que jornalistas falem abertamente sobre o apartheid da Palestina, que falem sobre limpeza étnica nas reportagens, que falem sobre colonização, que são palavras que deveriam estar nas reportagens, que deveriam estar nas notícias e não estão. E acaba compactuando sim com a limpeza étnica, porque assim você acaba silenciando a voz dos palestinos que todos os dias tentam falar e explorar esse tipo de terminologia, o apartheid, a colonização, limpeza étnica, Nakba. Então, as grandes mídias, a gente pode pegar o exemplo da BBC, desde maio de 2021, por exemplo, nós vimos que nunca o ataque era de Israel aos palestinos nas notícias, era conflito entre Hamas e Israel. Nunca teve uma busca concreta sobre o porquê daquelas brigas entre Hamas e Israel. Nunca teve uma notícia falando sobre a expulsão de Sheikh Jarrah, que acontece desde 1967. Então, a gente nunca tem um apoio das grandes mídias eurocêntricas sobre o que acontece realmente na Palestina, infelizmente. Um outro exemplo é os repórteres fazendo as reportagens da Ucrânia e da Rússia, explicando o ponto de que nós devemos defender a Ucrânia porque são pessoas europeias mais civilizadas, chamando os árabes do Oriente, que sofrem há décadas por guerras. Eu não falo somente da Palestina, mas falo da Síria, Irã, falo da Somália, falo de vários lugares que sofrem, além do Oriente, que são categorizados como não civilizados, né? Ou neandertais. Então, é expressamente exposto o racismo dessas pessoas, né? Principalmente da branquitude do jornalismo, dessa classe branca e privilegiada dentro dos veículos de mídia, da grande mídia, que conseguem manipular facilmente as notícias e distorcer muitos relatos. Então, infelizmente, ainda a gente tem uma luta muito grande para descascar e desconstruir e descolonizar até a grande mídia, né, que apoia, infelizmente, o embranquecimento do mundo, vamos dizer assim. A Emma Watson também é um exemplo. A Emma Watson nem é palestina, postou uma foto de solidariedade e foi atacada pelo governo israelense. Então, imagine, é literalmente isso. A negligência está aí. O ódio das pessoas, a defesa de outras pela Palestina. O problema não é na pessoa, o problema é defender Palestina. Por que defender Palestina incomoda tanto, né? E defender Palestina incomoda tanto porque é o caminho certo, é o caminho de libertação, é o caminho de anticolonização. É saber de que lado você está mesmo, do lado da humanidade, do senso e da ética de defender e ser digno aos direitos humanos de todos, ou é você se silenciar e compactuar com o apartheid? São esses dois lados que existem somente, né, nessa luta, vamos dizer assim. Eu morei lá por 1 ano e 2 meses, na Palestina. Foi uma experiência incrível, ao mesmo tempo que foi uma experiência que me atormentou e me atormenta até hoje, porque é uma coisa que faz parte da minha vida, literalmente agora. Eu e Palestina andamos lado a lado. Eu nunca achei que isso iria acontecer, né? Eu sou um filho de árabes palestinos que sempre foi à Palestina desde pequeno. Mas eu nunca fiquei tanto tempo na Palestina para entender o que era a Palestina. Então, nesse último ano que eu fiquei esse período inteiro e que eu pude vivenciar o apartheid, que eu pude vivenciar a Palestina ocupada, que eu pude vivenciar a negligência que ocorria lá dentro, foi um ano de muito aprendizado para mim, muito crescimento interno e psicológico. Então, muitas coisas que eu via, que eu achava horríveis no Brasil, eu hoje vejo como privilégios de não ter que passar por um sofrimento que os palestinos sofrem lá na Palestina. Eu amo a Palestina de coração, foi uma experiência inusitada, conheci lugares incríveis, lugares que me encheram de lágrima. Um exemplo foi ir para a igreja onde Jesus nasceu. Nunca achei que eu ia me sentir acolhido por algum lugar religioso. E foi uma experiência muito gratificante. Eu pude ser jornalista, que eu acho que é um ponto importante, aplicar o jornalismo na minha vida, onde eu pude sair, gravar lives, acompanhar as coisas, tirar fotos, falar com vocês pelas redes sociais.
ser uma imagem que eu queria ser pela Palestina depois que eu conheci realmente o que era a Palestina. Então eu fico muito feliz e grato por tudo que está acontecendo, por esse caminho que eu estou percorrendo, por essas pessoas que eu estou atingindo, por essas pessoas que eu estou ensinando. Eu acredito que a Palestina me ofereceu isso, e a Palestina está comigo em sangue e veia, estando no Brasil ou não. Eu tenho partes da Palestina em casa, eu sempre falo que eu tenho a kufia como lenço, eu tenho um acessório da Palestina, eu tenho uma decoração que veio da Palestina, eu tenho uma coisa do sofá que me lembra a Palestina, então muitas coisas hoje me lembram Palestina. Eu acordo pensando na Palestina. Então é isso, a Palestina me tornou essa pessoa aqui para vocês hoje, que vocês me conhecem nas redes sociais, que fala totalmente sobre Palestina. E eu fico muito grato por isso. Do assassinato da jornalista Shirin, uma jornalista famosa, veterana da Al Jazeera, que é palestina-americana, e ela trabalhava dentro dos territórios ocupados na Palestina, expondo os crimes de guerra de Israel. A Shirin foi assassinada por um soldado da ocupação, e ao decorrer da morte dela, a gente viu as grandes mídias jornalísticas, como a BBC News, como o New York Times, invertendo a situação, falando que uma jornalista palestina morreu em conflitos em Jenin, que não são conflitos, né? A gente sabe que é um ataque a palestinos, um ataque a jornalistas. Aí a gente tem o primeiro-ministro de Israel em grandes mídias falando para o mundo que há uma chance de ser um palestino que matou, porque a gente tem esse vídeo aqui. Aí ele mostra o vídeo de um palestino com uma arma na mão, atirando e correndo. Ao mesmo tempo, a gente tem uma organização de direitos humanos que desmente o primeiro-ministro, porque foi lá e filmou o local exato onde estava aquele cara e foi até lá embaixo para ver a distância que seria da onde encontraram a Shirin assassinada. Depois temos o relato do colega dela, que era o cameraman, que estava junto e viu os soldados atirando sem parar nas jornalistas. Palestina livre.